vocês? Segunda-feira a gente está aqui ao vivo, estamos aqui felizes por estarmos vivos e trabalhando, e uma noite maravilhosa, e hoje o Super Pop vai ser demais. Quero agradecer a plateia, agradecer vocês que estão nos assistindo, e hoje vou trazer ele, que se tornou o mais jovem e também o mais polêmico âncora de telejornal da televisão brasileira. Mas, apesar das críticas que ele sofre e sofreu, sempre teve o apoio do Silvio Santos. Inclusive, ele ganhou o apelido de pupilo do dono do SBT. No Palavra-Chave de hoje, quem que eu tô falando? Dudu Camargo, e claro. Roda aí o que vai rolar no nosso programaço de hoje. Dudu Camargo se tornou o mais jovem âncora de telejornal da TV brasileira. E atenção para um caso absurdo. Denúncia de negligência em uma UTI neonatal de São Paulo. O seu sorriso. Ó, gostoso, hein? O apresentador ficou conhecido como o pupilo de Silvio Santos. Eu e o Silvio é cúmplice. Cúmplice. O patrão conheceu Dudu no salão do cabeleireiro Jaça. Lá, o dono do SBT teria lhe prometido um programa. Aqui a notícia não para, não para. Ao completar 18 anos, o jovem ganhou um contrato. Olá, meu povo, muito bom dia. Hoje, segunda-feira. Primeiro, ele foi o homem do saco no Fofocalizando. Mara Maravilha vai fazer striptease no programa, é verdade? Será que vai ter? Depois, ganhou a confiança de Silvio Santos para assumir o primeiro impacto. E vamos seguindo com notícia. Uma jovem foi atraída para uma emboscada. O estilo do programa, que mistura entretenimento e jornalismo, foi alvo de muitas críticas. E não estou na televisão para virar notícia, para ser notícia. O meu alvo é fazer o meu trabalho e garantir resultado para a empresa que eu estou. O importante é comentar. Se falaram bem ou mal, o importante é que comentaram. E hoje, Dudu Camargo enfrenta o quadro Palavra-Chave. É isso aí, eu estou com ele, o Dudu Camargo. Tudo bem, Dudu? Tudo ótimo, que satisfação, Luciana. Vou até levantar aqui. Tudo bem? Tudo bem? Vamos agradecer ao SBT por ter liberado. Quero também mandar um beijo especial para o Silvio Santos, que mais uma vez domingo falou das minhas pernas. Hoje eu vim com as pernas Ô, cobertas. Luciana, você sabe que eu falei com ele? Eu estive com ele no sábado, Certo. que ele foi gravar o programa, estive com ele de manhã. Falei que eu ia vir aqui, mas ele fez vários elogios pra você. É. Ele falou que ele vai vir buscar alguém daqui. É mesmo? Ele falou entre você, Sônia Abrão e Nelson Rubens. Ele disse que a Sônia fatura bem, que ele tá de olho na Sônia, mas que o Nelson e você é sensacional, eu tenho certeza. Eu acho que ele gosta mais das minhas pernas. É, ele gosta. Um beijo pra família Bravanel. Mas que satisfação estar aqui junto com você hoje. Muito obrigada Com pela esse Brasil presença. inteiro que está acompanhando. O povo que está em casa aí, meu boa noite especial. Hein? Gente, você tem a voz parecida com a dele. Você sabe que desde os 13 anos o povo já comparava eu com o Silvio pela voz. Da escola eu era chamado de Silvio. Mas você copiava? Era tipo uma coisa... Não, é uma coisa que veio natural por assistir. Até porque se eu copiar, como que eu ia conseguir segurar todos esses Eu anos? digo assim, por admiração mesmo, né? Ah, por admiração talvez, por assistir. E sempre que a gente admira alguém, a gente tende a pegar claro. pouquinho o jeito da pessoa, é normal. Com certeza. Bom, você é bem precoce também, né? É, precoce. Nossa. Tem coisa que não é precoce aqui não, mas tudo bem. Gente, tá Claro, saidinho, amor. né? Ah, mas ué, fazer o quê? De 1 a 10. De 1 a 10, palavra-chave. Tá polêmico o negócio aqui hoje. Olha, gente, vamos ver. Olha, eu vou de 2. Vamos de 2. Gente, você sempre foi assim, é? Ah, tem que ser. Quantos aninhos você tem? Tô com 20, faço 21 agora em junho. Passada. O que é aí? Ih, caramba. Apresentadora. É você? É bom que a gente já comentou. Não, no caso não. Ih. Uma das maiores polêmicas do Dudu Camargo envolveu ele, o Silvio, e a apresentadora Maísa Silva. Coloca aí. Em 2017, Dudu Camargo e Maísa participaram do programa Silvio Santos. Eu sei que você é solteiro. Eu sou. E eu sei que a Maísa é solteira. Verdade. E como eu já, durante muitos anos, eu fui o promotor de Se for casamento. pra isso, eu posso ir embora, né? Porque... Dá licença, Silvio, pelo amor de Deus. Isso é um ultraje, isso é constrangedor você me submeter a uma situação dessa. O dono do SBT resolveu fazer uma brincadeira com os dois. Você não vai me dizer que o rapaz não é um rapaz bonito. Não faz o meu tipo. Você já viu o interior dele? Não, mas eu não tô afim também de ver.
Maísa ficou surpresa. Que a última coisa que eu ia querer na vida é me exibir pro Dudu Camargo, né? E não poupou críticas ao suposto pretendente. Ele é muito engessado, não parece que ele é de verdade, ele fala esquisito. Ninguém é assim o tempo inteiro. Quem que fala, mas bom dia, o tempo inteiro? Ninguém é assim, as pessoas gostam de gente de verdade. Anos depois, quando Maísa conseguiu emplacar seu programa, foi a vez de Dudu soltar o verbo. E quem assistiu, assistiu mais por curiosidade, não foi porque o programa estava bom, mas nesses próximas edições aí, o programa melhorou. Será que pelo fato de ter levado um fora em rede nacional influenciou a opinião de Dudu? Tá. Primeiro eu queria mandar um beijo pra Maísa, ela se tornou uma grande apresentadora, né? Uma menina que começou e realmente começou bem precoce, mas eu acho que ela aprendeu a se defender bem, rapidamente. Como é que foi essa história? Você estava lá, o Silvio brincalhão, como sempre. Eu sei que o Silvio não combina nada, mas tudo bem. Eu vou ter que perguntar, o Silvio combina alguma coisa? Não, Luciana, o roteiro, com o Silvio não tem roteiro. Tem as informações que o Liminha vai erguendo pra ele, tipo, olha, quem tá no palco é o Dudu Camargo, que já fez isso, e através daquelas informações ele vai fazendo o programa render. Então não foi uma coisa roteirizada, por exemplo, vocês vão entrar no palco, a gente vai simular um namoro, Maísa vai dar patada em Dudu, e Dudu vai fazer ali de que tá querendo Maísa. Não teve esse roteiro, a coisa foi acontecendo. E eu que entendo um pouco de show televisivo, fui levando e entendendo o que o Silvio queria. Quando ele jogou a história de namoro, se eu falasse não, Maísa não, a história ia morrer ali, não ia ter programa para continuar fazendo ali aquele show no palco do programa Silvio Santos. Então, eu acabei vindo com o sim, ela acabou levando a história pro pessoal e ela estava irritada, vocês viram nas patadas que ela deu, né? E aí a confusão ficou feia. Ela ficou brava, Ficou brava, mas depois que a gravação terminou, nós fomos pro mesmo camarim, tava tudo tranquilo. Agora, quando o programa foi ao ar e deu uma repercussão que ninguém esperava, Silvio Santos não esperava, Maísa e eu não esperávamos essa repercussão que o programa teve. E aí a história cresceu, Maísa deve ter ficado pilhada por conta da internet, que foi comentando horrores sobre essa história. E aí, isso aí fez com que talvez ela levasse pro pessoal e pilhasse ainda mais envolvendo essa história. Mas não tem nada contra a Maísa, sei que ela é uma boa apresentadora, também faz um grande sucesso na internet. E estamos lá, no mesmo time. Mas vem cá, mas ela é gatinha, vai. Mas você sabe que... Vou dar uma de Silvio. Ali eu fui conduzindo o negócio mais pra ser um show televisivo. Não se tinha um interesse e tudo mais em Maísa, até porque Maísa é muito mais nova. Enfim, é outra vibe a dela, porque ela não ia com o meu perfil. E eu também não ia muito perfil, mas eu entendi o show televisivo, eu entrei na onda, na dança ali, foi polêmico a história. E se ela te chamar pra ir no programa dela, você vai? Com toda certeza. Aliás, Maísa, pô, olha, me leva lá no teu programa, vai ser legal. Porque a gente teve a polêmica. É verdade. O povo vai dar uma baita audiência se você me levar, pô. O encontro de Maísa e Dudu Camargo depois da treta. Ela é verdade. Mas vem cá, mas eu tenho que falar uma coisa. Você realmente, eu tenho que concordar com ela. Você é todo tipo, parece que você é um robozinho. Um robozinho. Mas é porque ela... Mas você é assim sempre? Quem vê pela primeira vez, você pensa que é. As pessoas me param na rua e falam, nossa, sua voz é essa mesmo. Porque o pessoal acha que eu faço isso aqui na televisão. Mas, gente, imagina, o meu programa lá, o Primeiro Impacto, do SBT de segunda a sexta, começa às 6 da manhã, vai até às 8h30. São 2h30 ao vivo. Você acha que eu ia conseguir ficar fingindo 2h30 um personagem? Não. Não tem como, é o meu jeito. Primeiro que 6 da manhã fingir já deve ser difícil. Quem me conhece, pergunta, qualquer dia, entrevistem a minha família, pra você ver. É isso que eu quero perguntar. Calma, quando você acorda de manhã, quem que te acorda de manhã? É o despertador. Tá, mas não tá sua mãe lá perto? Sua mãe não faz uma coisa? Não, às vezes, de vez em quando o despertador falha, às vezes é meu pai, E aí minha você já avó. acorda assim, com essa voz assim, igual? Já, e ela tá até mais grossa, né? Porque de manhã a gente acabou de acordar, Ó, então que ela tá mais sexy. sensual, a voz. Mas fica você é uma assim coisa... o tempo inteiro, animado? Tem que ser, ainda mais quando eu tô em televisão. E ao vivo ainda na Luciana. Chama os amigos aí de Super Pop, tá ao vivo. Adoro. Ele parece um ser que caiu do espaço, assim. Mas é engraçado, mas
eu vejo você uma pessoa feliz, então de repente Mas eu sou, é isso. graças a Deus. Graças a Deus. É uma paz Animado. interior, felicidade. E eu faço aquilo que eu amo. É isso. Faço aquilo que eu amo, faço aquilo que eu gosto, faço com carinho, com gostoso, amor. a E gente é tão vê. gostoso, pô. De manhã já tive eu no primeiro impacto. E agora à noite aqui com a Luciana batendo esse papo É gostoso. por isso que tá animado. É, tô Imagina feliz. amanhã de manhã, você vai estar mais animado ainda. Ô! Às 6 da manhã. Que hora você acorda? Na verdade, acordo ali entre 4, 4 e meia, faço de casa A até gente já emissora. fala hoje à noite, porque é a hora que eu vou dormir, então a gente já começa a trocar ideia. Exatamente. Então, por exemplo, de casa até a emissora, eu faço em pouco tempo, porque eu não pego trânsito de Certo. madrugada. Chego lá na emissora... Acordadíssimo. Oi? Acordadíssimo. Já acordado. O pessoal até fala, mas Dudu, você tá lá ao vivo 6 da manhã, como você tem essa energia Animado. toda? Ah, com 20 anos tem. Aproveita agora, tá? Tá bom, pode deixar. Aproveita, porque daqui a pouco... Vamos lá, de 1 a 10. De 1 a 10. Eu já mandei um beijo pra Maísa, né? Mais um beijo pra Maísa. Vamos de... Deixa eu ver, de 1 a 10, vamos de meia dúzia, então. Número 6. Número 6. Vamos de 6. Rixa? Você teve rixa com alguém lá? Gente, mas olha, Já hoje tá começou? que tá, hein? Hoje aqui é só Treta. É só treta. Ah. Dudu Camargo e Marcão do Povo dividem a apresentação do telejornal. Dividem também o jeito de apresentar o programa. Mas dizem que os dois dividem também uma rixa. E aí eu ouso dizer, que eu já falei aqui no programa, parece que ninguém quer tirar férias não, hein? Que o negócio dele tá assim. Roda aí. Marcão do Povo e Dudu Camargo dividem a apresentação de um programa jornalístico no SBT. A dupla Dudu e Marcão completamos essa semana, né, Dudu? Há um ano à frente do primeiro impacto. A rixa entre os dois acontece desde 2017. As desavenças ficam aparentes no ar. Marcão chegou a reclamar que Dudu falava demais. Que a sua quarta-feira seja feliz, abençoada e maravilhosa em nome do Senhor Jesus. 8h30, Marcão, bom dia. Eu achei que você ia continuar aí, né? Porque até 8h30 o cara não para de falar. O colunista de TV Ricardo Feltrin escreveu sobre os dois. Não se suportam, não convivem, mal se olham. Na mesma matéria contou que até mesmo as férias eles evitam tirar para um não dar mais espaço ao outro. Em uma festa promovida por Marcão do Povo para a produção do programa, Dudu não teria dado as caras. Por que você não se dá com o Dudu Camargo? O que foi que houve? Ah, que é isso? Isso é intriga da oposição. Marcão chegou a negar que eles sejam amigos. Se o marido dorme com a mulher, briga, Dudu Camargo. imagina o cara que não dorme com o outro e trabalha e dá audiência. É problema pra tu quanto é lado, mas o povo Normal. que inventa. A gente não se dá mal, nós somos colegas de trabalho. Não somos amigos, Lu, somos colegas. E Dudu, será que tem a mesma opinião que o colega? É. Então, é o seguinte, eu trouxe o Marcão aqui. Oi. Marcão, eu perguntei pra ele se ele tirava férias, ele falou que tirava. Uma semana, mas que já era o suficiente. Você tira férias? Não, eu desde que eu entrei no SBT para comandar o primeiro impacto, não tirei férias ainda. E essa história de que eu não tiro férias e o Marcão não tira férias para um não tomar o lugar do outro, é mentira. Até porque o jornal hoje, a duração inteira, eu e Marcão, são 4 horas e 30 minutos. Então, a própria emissora não deixa apenas fazer as 4 horas e meia. Geralmente, ali tem o horário. Então, quando algum precisa tirar férias, a emissora coloca um outro apresentador, geralmente é a repórter Márcia Dantas, que faz as férias quando o Marcão tira. Eu não tirei férias ainda porque tenho muita lenha pra queimar, tô com uma energia lá em cima, 20 anos, 2 Tá horas certo. e meia por dia, pô, trabalhador, você vê, 8, Nossa, 12 claro. horas de trabalho, eu lá 2 horas e meia, tá pronto o meu, então já fiz o meu, é tranquilo e Gostoso. gosto do que faço, então não tive a necessidade de tirar férias, até porque eu faço de segunda a sexta-feira, sábado e domingo tenho pra descansar, ainda não precisei tirar férias, de precisar vou tirar férias, não tem nada disso, o povo gosta de criar rixa porque dá notícia, e verdade. esse tipo de notícia dá acesso em site, dá ibope nos programas. Mas vocês, aqui, porque o Marcão falou assim, ele falou que não tem amizade com você. Ah, mas eu concordo com ele pelo seguinte fato. Por que precisa vocês ser amigos? Então, amigo, é que a palavra amigo, às vezes você usa, né? Pô, você conheceu uma pessoa ali num dia, aí você já vai comentar pra outra, ó, conheci uma mulher, é minha amiga. Não. Mas conheceu um dia. Pô, amizade é uma coisa diferente, de você ir em casa, ter uma intimidade com a outra pessoa. Amigo é difícil. Amigo é diferente. Agora, pergunta pro Marcão. Na reportagem tava lá que ele talvez não teria me convidado pra festa, pra comemoração, aniversário. Mas imagina, o Marcão convidou, por exemplo, vamos pegar a Eliana pra ir pra festa dele. Não convidou Tá, porque... mas você trabalha com ele, vai. Mas é colega de trabalho, a gente conversa. Por exemplo,
o Marcão hoje tava me assistindo, tava mandando mensagem. Ah, legal, entendi. Então a gente tem essa interação. Não é uma coisa que de não brigar. rolou a amizade, não rolou. é que- Rola é. uma coleguice. Mas até porque a amizade a gente não pode forçar. Com o É tempo claro. e com a convivência, ela vai crescendo o vínculo, a intimidade. É Uma vez verdade. que você começa a dividir programa com o outro, nem sempre ali você já vai ter uma amizade logo de não. cara. Você vai conhecendo. Vai que acontece alguma coisa que um precisa do outro, aí abre uma porta de amizade. Exatamente. Você já foi na casa dele? Não, ainda não Ele fui. já foi na sua? Também não. Quanto tempo vocês trabalham juntos agora? Olha, já deve ser quase ali 2 anos. É, mas às vezes Quase uma 2 hora... anos de parceria. Mas então... Mas é que a gente se vê todo dia pra Como quem é ir que na vocês casa um dividem do esse outro, programa? né? Me conta como é... São 2 horas e meia de programa. Isso. O primeiro impacto, ele entra no ar. Ele é de segunda a sexta-feira, entra no ar às 6 horas em ponto. Tá. Eu entro no ar às 6 em ponto, vou até às 8h30. 8h30, entrego pro Marcão. O Marcão segue de 8h30 até às 10h30 lá no SBT. Entendi. Então a gente faz essa divisão. Por quê? O programa se estendeu muito em horário. E às vezes você deixar apenas um apresentador 4 horas e 30 minutos, Nossa, é muita fica coisa. cansativo, ainda Muita mais coisa. por ser um programa diário. Então, dividindo, eu falo com o Marcão, a gente brinca, né? O Batman e Robin. É o Batman e Robin. Um tá ali ajudando o outro. Estamos no mesmo Claro, no barco, mesmo na programa. mesma emissora, no mesmo E time. o Ibope? Porque eu sei que você é viciado em Ibope. Nossa, não, eu sou vidrado. Inclusive, agradeço a você Agradecendo de a casa, audiência, hein? isso Nós aí. estamos arrebentando nessa noite. E olha, Vocês ficam lá vendo quem que dá mais Ibope? Hã? Você fica lá vendo? eu fico monitorando, eu faço uma coisa diferente, até muitos colegas eu vejo que não fazem isso. Aliás, tem outros que nem preferem olhar. Eu fico acompanhando e ao mesmo tempo, como eu lido com notícia ao vivo, factual, tô trabalhando um caso, eu vejo que o Ibope tá indo, que o caso dá para ser esticado, o assunto vai render, a gente vai segurando mais tempo. Tem horas que você trazer uma matéria atrás da outra, dinâmica, Por exemplo, também você faz o tá em Ibope casa, levantar. você entregou pra ele às 8h30, você vai embora pra casa. Isso. Aí você tem uma ideia, você liga, você manda um WhatsApp pra ele, você fala, ó, tem uma ideia pra melhorar o Olha, programa. não aconteceu de eu me intrometer no horário dele. Mas vai que tem uma ideia. Mas já chegou da gente conversar. Olha, isso aqui dá certo. Ah, ele já chegou e falou assim, ó, Dudu, ó, deu um caso ontem, arrebentou, investe no caso É, hoje. boa. É E o aí meu a gente programa, vai indo, né? vai trocando. E eu gosto disso. Claro. É porque o resultado, o público tá gostando, a gente vai investindo, É. vai fazendo e vai seguindo. E ter anunciante E tem é bom pra dado muito vocês, né? certo. Tanto em faturamento como em audiência. É, Primeiro porque impacto na tá realidade, arrebentando. se der certo, tá bom pros dois, né? Os dois, exatamente. Se vai mal pra todo mundo. Exatamente. É. Bom, então vamos lá. Então mandar um beijo pro Marcão, eu adorei que Um ele veio abraço, aqui Marcão. também. Vocês se veem amanhã de manhã, né? Amanhã de manhã. Eu vou te falar que eu ia ter rixa com você, se fosse eu e o Marcão, porque eu ia falar pra trocar o horário, que 6h30 da manhã, meu Deus, que medo. Ia ser mais tarde. Eu ia ser mais tarde. Acho que o Marcão se deu bem. Vamos lá. Ah, mandar um beijo pro seu Jorge. Seu Jorge, que me mandou um... Vou te mandar o WhatsApp assim que acabar o programa, tá? Saudade de você. Vamos lá. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Já que falamos de audiência, número 1. Número 1. Número 1. E falar de salário, é? Salário, gente. Muito se falou sobre uma disputa que envolveu o Dudu e seu colega Marcão do Povo. E uma delas diz respeito à diferença de salário entre os dois. Se é que existe isso, né? Coloca aí. Não é nada mal ter um salário de R$30 mil aos 19 anos. Dudu Camargo pousou ao lado do conversível que comprou no valor de R$130 mil. Decidi fazer essa aquisição, uma baita aquisição, para o meu conforto, porque a gente, né, trabalha para isso. Na garagem, outro modelo de causar inveja. Uma Mercedes. A Mercedes não é blindada. Aliás, a Mercedes deu muito o que falar na época. Falaram que o Silvio Santos, né, que tinha me presenteado com o carro, mas não aconteceu. Dudu sempre agradece Silvio Santos pela mudança de vida. O Santos paga um bom salário, né? Me deu uma grande oportunidade de estar fazendo aquilo que eu gosto. Mas um colunista de TV afirmou que Dudu não teria ficado satisfeito ao saber que o colega Marcão do Povo ganhava R$10 mil a mais que ele. Marcão chegou a justificar o salário. Eu não sei se eu ganho mais. Eu só sei que eu estou satisfeito com o que eu ganho. Agora, eu acredito que a gente ganha de acordo com o nosso preparo, o nosso resultado e a nossa E competência. a vontade do patrão. Aí é complicado, porque é ele que manda, né? Quem paga é ele, né? Quem paga, manda. Quem paga, você falou tudo, quem paga, manda. Bom, vamos lá. Essa história do salário é verdade, pra começar? Primeiro, que a notícia já começa a mentir pelos números do salário. Né? Os números que foram divulgados naquela matéria, naquela reportagem, são números totalmente errados, né? São números totalmente errados. Fora isso, a outra mentira, de que eu fui procurar, primeiro que eu não sei o salário do Marcão, segundo, que o meu salário estava errado na matéria, e terceiro,
que a notícia é totalmente mentirosa pelo fato de que na matéria contava que eu teria ido pleitear um salário igual, um salário maior, sendo que eu nunca fiz isso. Os diretores lá estão de prova, eu nunca fiz isso. Agora, eu não sei quem passou essa notícia para esse colunista, mas é alguém querendo implantar notícia falsa, querendo fazer burburinho, querendo provocar, porque o próprio Marcão tem consciência disso, de que tem gente dentro da própria emissora que acaba provocando conflito entre a gente, sem a gente ter. Fica pilhando, Marcão, ó, Marcão, isso aqui, ó, Dudu, isso aqui, Marcão falou isso, ó. Fica pilhando pra provocar conflito. Pessoal da própria emissora, em vez de jogar junto, estamos no mesmo time, pô. Vai jogando junto, que vai crescendo junto também. Pra que isso? Mas quando saiu essa notícia, vocês tiveram uma conversa sobre o assunto ou meio que fingiram que não viram? Não, a gente não chegou a falar sobre essa notícia, até outras notícias que saíram de rixa entre eu e o Marcão, também nunca chegamos a comentar. O Marcão sempre foi muito claro comigo, falando que realmente essa questão que eu acabei de abordar, de que o pessoal fica pilhando nós dois para que a gente discuta, para que a gente tenha confusão e a coisa é diferente. Você falou que ali era tudo mentira, mas do carro é verdade, né? Do carro é verdade, do carro é verdade. Foi a primeira aquisição que você fez assim, grande? O homem tem mais essa tendência de gostar de automóvel, né? É uma tendência, acho que, do homem. A mulher preocupa mais com casa. É verdade. E roupa, e o homem é mais pro automóvel. Mas estou muito satisfeito, enfim, e a gente vai fazendo o nosso trabalho, dando o nosso melhor para o resultado chegar também, um resultado positivo. Eu tô lá fazendo aquilo que gosto, recebi a oportunidade de Silvio Santos, graças a Deus tenho essa oportunidade de poder fazer aquilo que gosto e ainda sou remunerado por isso. Felicidade imensa. Então o seu salário tá ok? Tá ok, nem sei quanto o Marcão ganha. Nem sei. Deve ganhar a mesma coisa que você, porque é o mesmo trabalho, né? Não sei, e também isso aí não me afeta. Tô fazendo o meu, a emissora que vai decidir essa questão toda. Você vive até hoje no bairro que você nasceu? Até hoje. Pretendo mudar em breve, mas até hoje lá. Mora com a sua mãe e com seu pai? Na verdade, com minha avó. Com a sua avó, gostoso. A avó é uma delícia morar junto, hein? Eu morei com a minha avó também. É bom demais. Muito bem. Vamos lá. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Avô com um número que está muito presente, inclusive na Bíblia, é número 7. Número 7. Vamos de 7. Você deu presente para sua avó ontem, Dia das Mães? Foi mais uma mensagem. Olha só. Mas o presente dela eu dou todos os dias. Sei. Todos os dias, pô. Nem um cartãozinho? Pô, a gente dá o nosso carinho, sei. Né? Rejeição. Rejeição. Vamos falar agora sobre a rejeição que o Dudu sofria, não só fora, mas também nos bastidores do SBT. Parece que rolava isso. Coloca aí. Foi noticiado que Dudu Camargo sofre rejeição nos bastidores do SBT. Um site publicou o seguinte: os profissionais que trabalham na emissora de Silvio Santos consideram o famoso difícil, mimado e alegam que ele age como se fosse uma estrela. Dudu substituiu a jornalista Joyce Ribeiro, que também criticou a contratação dele. Muitos não aprovam o estilo do apresentador de alternar notícias policiais e brincadeiras. O seu sorriso. Ó, gostoso, hein? Esta outra manchete diz o seguinte: no jornalismo, Dudu Camargo não pode se perder no personagem. O que será que Dudu pensa a respeito de tudo isso? Dudu, você lida com news, né? De uma maneira leve. Você acha que isso incomoda as pessoas? Olha, de uma maneira leve, é nesses momentos que são raros que acontece durante o telejornal que a gente acaba descontraindo. Mas, na verdade, o jornal hoje em dia toma um rumo no formato que são casos sérios, são casos pesados, e a gente fica ali trabalhando com a notícia pesada, enfim, o ao vivo, e a gente leva a sério a notícia, tem que levar a notícia a sério. Porém, quando chega nesses momentos de descontração, geralmente é feriado que eu vou curtindo e tal, então aí eu faço uma coisa mais descontraída. Mas hoje em dia o formato leva um formato mais sério. Sim. Você sentiu uma rejeição?
Olha, no começo sim. No começo, pela idade, quando eu estreiei, foi uma série de críticas, a gente via pelos portais que comentam televisão, depois a gente eu comecei a sentir um pouco de crítica interna na emissora, o povo olhando por conta da idade, falando que, Dudu não tem competência porque a idade Não é cursou muito jornalismo. jovem, e tem toda essa questão envolvida e tal, mas não teve essa questão de rejeição, por enquanto, agora. Eu tô sentindo um clima mais leve em relação a isso, porque o povo já viu, acompanha o meu trabalho, tá vendo o resultado positivo que tá se tendo. Agora, no começo, a questão de discriminação, preconceito ali por ver aquela figura e já, era novidade, um jovem de 18 anos, carinha ainda de criança apresentando no jornal, de primeiro impacto ali, assustou a todos ali, mas depois o povo foi acostumando, foi vendo que aquilo lá não era uma aberração, era uma coisa que foi dando resultado, o público foi agradando, foi habituando a acompanhar e tem dado um bom resultado e a rejeição foi diminuindo. Como é que você foi parar na televisão? Na televisão, olha, comecei na carreira artística aos 9 anos, mas não era até então em televisão. Comecei como desfile de moda, depois modelo fotográfico, ator em teatro, televisão. Cheguei a fazer um filme como ator, cheguei a fazer programa de web TV, web rádio, cheguei a ficar no interior de Minas também fazendo programas em rádio, em TV local. Depois voltei a São Paulo, investi em colunismo social, o que o Nelson Rubens, o que a Sônia Abrão faz, né? Que as notícias das celebridades também. Já estive do outro lado dando as notícias das celebridades e hoje eu sou alvo dessas Como é que chegou notícias. lá? E aí depois eu comecei a fazer os trabalhos envolvendo celebridades e também era ator. Aí o Silvio Santos criou o programa que hoje é Fofocalizando, mas na época era Fofocando. E aí eu entrei para fazer aquele personagem, não sei se você de casa se lembra, que é o Homem do Saco, que era um personagem que usava um smoking e tinha um saco na cabeça com uma boca e um olho. E ele falava tudo que os outros apresentadores com a cara limpa não podiam falar. Então ele era o que colocava pimenta na conversa. E eu já entendia de celebridade, porque trabalhava com colunismo social e ao mesmo tempo também era ator. Então precisava de um ator para interpretar o personagem Homem do Saco e alguém que entendesse de celebridade. E aí eu ingressei. Na época, quando eu comecei, era pagamento de cachê, inclusive, não era nem contrato. Aí depois ganhei o contrato. E depois veio a ideia de fazer o primeiro impacto, que foi uma ideia em comum, eu falando com o Silvio, dando a ideia porque o jornal não estava dando audiência. Foi você que deu a ideia? É claro, o jornal não estava dando audiência, estava sendo um formato feito de bancada, onde a Globo de manhã com Bom Dia São Paulo, que era o jornal que eu concorro da Rede Globo, era um jornal que ele era feito de bancada, e depois ele passou, tiraram a bancada, fizeram em pé. Um outro âncora que fez sucesso de manhã no SBT era o César Filho, que fazia também em pé. Eu falei, por que tá fazendo um formato de bancada, com uma audiência pífia, se a gente pode melhorar esse resultado, fazendo sem bancada, em pé, com agilidade, link ao vivo, helicóptero. Você chegou pra ele e falou assim, na cara de pau? Foi, e ele realmente concordou que o jornal estava indo mal, porque o Silvio acompanha Ibope, ele recebe os relatórios, mas ele falou pra mim no dia, Dudu, vamos com calma, Dudu, vamos com calma. Aí o que eu entendi? Mais pra frente ele vai dar oportunidade. Eu falei com ele na terça-feira de manhã. Na mesma terça-feira, estava na emissora para fazer o Homem do Saco lá ao vivo, no Fofocando. Quando terminou o programa, fui conversar com o diretor de jornalismo que eu fui chamado. O Silvio acabou de ligar aqui, disse que quer te testar amanhã no primeiro impacto. Vamos com calma, não deu nem 24 horas. Aí foi rapidinho, 5 da tarde da terça-feira, eu fiquei sabendo que às 6 da manhã da quarta, do dia seguinte, eu estava entrando no ar ao vivo. Aí ele é demais. E você acha que dele ter esse carinho por você, eu acredito que ele tenha por todos os apresentadores da casa, mas, Sim, sim. mas ele tem um carinho, uma proximidade. Você acha que também causa um pouco de ciumeira na emissora? A causa. Não só dentro da emissora, mas fora também. Pessoas que queriam estar no Eu tô lugar. começando a ter ciúmes também, apesar que as minhas pernas são mais bonitas. Não, fica tranquila. Você está indo muito bem, Luciana. Você está indo muito bem, o Silvio gosta muito de você. Enfim, você é muito benquista, a tua audiência é espetacular de segunda-feira, de quarta, com Luciana by Night também indo muito bem. Enfim, Luciana, você é sucesso. Hoje em dia, preste atenção, Luciana Gimenez, hoje em dia, se formos pegar uma apresentadora número 1, hoje em dia, atualmente no Brasil, Luciana Gimenez, com toda e absoluta certeza. Muito obrigada. Com toda Agradecida. certeza. Toda certeza. Muito obrigada. Você é consagrada, já recebeu até proposta internacional? E não foi, você acredita? Não foi. Não me faz chorar agora. Vamos voltar aqui pro... Vamos voltar. Posso? 3, 4, 5, 8, 9, 10. Olha, como tem 10, vamos na metade. Número 5. Boa, número 5. Vamos lá. Número 5.
Patrão, a gente tava falando do Silvio. Olha só. Podemos dizer que Dudu Camargo caiu nas graças de Silvio Santos, desde que eles se encontraram no famoso Salão de Jaça, olha só, o cabelinho e tudo. Que Silvio tá sempre lá, a gente só sabe, né? Coloca aí. Dudu Camargo é conhecido como o pupilo de Silvio Santos. Vocês já viram ele de manhã fazendo jornal? Sim! Ele é bom? Sim! Ele tem futuro? O jovem apresentador recebeu uma promessa do patrão de que assim que completasse 18 anos, seria contratado pelo SBT. Aos poucos, eu vou provando a vocês que eu sei e consigo fazer um bom trabalho a vocês que são apaixonados por televisão e gostam de informar o público do Brasil. Ao atingir a maioridade, estreou como o mais novo âncora de um programa jornalístico na TV brasileira. A gente tá dando um show de audiência no horário, tá indo muito bem. Silvio, quando eu entrei no horário, dava 2 pontos, hoje tá dando 5, chegando a 6. Contra 2 da Record, a Record não sabe mais o que fazer. E Dudu revelou que é um dos principais conselheiros do dono do SBT. Eu já chego logo falando, Silvio, tá errado isso aqui tá indo mal, mas tá indo mal por isso e vai bem por conta disso. Enfim, a gente se acerta. Eu e o Silvio é cúmplice. Mas tanta intimidade rendeu até uma notícia de que ele teria sido expulso ao tentar entrar na casa de Silvio Santos. Será? Que história. Bom, primeiro é o seguinte, é verdade que você conheceu o Silvio no Jaça? Foi. Silvio Santos está sempre lá no cabeleireiro dele, o Jaça. Mas, ó, já vou adiantar que tem muita gente que procura o Silvio no Jaça buscando oportunidade. E não é sempre que se encontra a oportunidade. O povo acha que é muito fácil, que é simples. Mas não, você tem que se empenhar. Eu tenho muita fé, coloco sempre Deus à frente de tudo, para Ele ir realizando, me conduzindo sempre. E se hoje eu tenho essa oportunidade, Silvio Santos abriu as portas, mas quem me deu essa visão, quem me dá orientação para seguir fazendo aquilo que se deve fazer para vir o resultado positivo é Deus sempre na minha vida. Isso eu tenho plena consciência. Mas você foi atrás dele? Foi você... A ideia era essa? Foi. Cara, de pau, me conta. Desde assim dos 14 anos eu já tinha vontade de procurar o Silvio, porque eu sempre fui uma figura que sempre assistiu televisão, tendo ideia, acompanhando a audiência, acompanhando o mercado televisivo, e eu tinha muitas ideias. E, pô, é difícil você hoje em dia acessar um diretor de televisão para você passar essas ideias. E nem todo mundo te dá bola, ouve aquilo que você tem para falar. E o Silvio eu via. Tá, mas como é que foi? Você foi lá um dia, como é que você sabia que ele ia estar lá? Ah, é muito fácil. É só você acompanhar as entrevistas que o Silvio geralmente dá para os programas. Você vai se informando, você vai... É aquele tato também de jornalista, né? E você vai buscando mas você as informações. De primeira? Fui investigando. E aí tive meus primeiros encontros que foram rápidos com o Silvio, não deu para eu passar tudo que eu queria passar para ele. E depois, num grande encontro que eu tive, que ele estava de ouvidos, ele ouviu tudo que eu tinha para falar, falei tudo para ele, e ele olhou nesse primeiro dia e algo que realmente me emocionou, ele falou: Dudu, você tem futuro em televisão, hein? Você tem futuro em televisão. Isso já foi um grande presente, porque recebeu um elogio. Ter o reconhecimento de um cara que não só é um excelente apresentador, mas um empresário de televisão excelente, uma figura que tem visão. Eu, pra trazer o exemplo do Silvio, é muito fácil. Geralmente, se você tem um balde, uma torneira, a tendência é você colocar a torneira para baixo, abrir e a água caiu no balde. O Silvio não. O Silvio levanta a torneira pro lado, com a boca para cima e coloca o balde. Aí todo mundo fala: pô, mas esse homem é doido colocar a torneira para cima? É porque, além da água cair no balde, ainda serve de bebedouro. É uma pequena história que exemplifica o Silvio, o modo dele de pensar. E você não tinha nem 18 anos ainda? Não, na época, o primeiro encontro que eu tive com o Silvio foi com 17 anos, até pedi um autógrafo para ele, e uma história até interessante que ele escreveu no papel, um abraço ao futuro colega de TV, o abraço de Silvio Santos. Ou seja, ali eu já, mas ele falou que você futuro colega, mas ali eu não sei se ele lembrou depois na outra conversa, porque eu tive essa primeira conversa, eu tinha 17 anos ainda, depois a grande conversa que eu tive com ele foi com 18 já, e aí foi aí quando foi surgindo as oportunidades dentro do SBT, primeiro o Homem do Saco, depois o Primeiro Impacto. E você apresentou, o primeiro dia que você apresentou o Primeiro Impacto foi dia 12 de outubro? Foi. Quanto tempo depois da sua conversa importante com o Silvio? Não, foi antes. Foi antes. Ah, foi antes? Foi antes, porque eu procurei o Silvio antes mesmo de fazer o Homem do Saco. A minha primeira grande conversa com o Silvio foi antes. Exato. Quanto tempo antes?
Olha, quanto tempo? Então, o que eu falei. Do dia 12 de outubro, que foi quanto o seu tempo antes? primeiro, Eu Quanto falei tempo com ele, foi em agosto, quando inclusive estreou o Fofocando, foi em agosto. Fofocando, se eu não me engano, estreou dia 1 ou dia 2 de agosto, se eu não me engano. E eu falei com o Silvio nesse começo de agosto de 2016. E em outubro do mesmo ano, 2016, aí eu já estava estreando no Primeiro Impacto. Que louco, foi rápido. Foi muito rápido, por isso que as pessoas até falam, mas Dudu, nossa, mas te pegaram de supetão. Realmente pegaram de supetão e eu dei o meu melhor ali e procuro sempre Você tava dar o nervoso? meu melhor. Tava nervoso, não vou mentir a você, tava nervoso, mas a paixão, o amor pelaquilo, a realização do sonho, algo que falou muito mais alto naquele momento. Tanto é que quando eu estreiei, houve muitas críticas. E eu, no primeiro momento, as críticas não me fizeram mal, porque eu estava tão realizado ali, tão apaixonado com aquilo que eu estava fazendo, que as críticas foi de menos. Eu li a coluna do Flávio Rico, estava me criticando, aí de repente eu falava, pô, a coluna que eu sempre li... Eu existo. Hoje eu tô nela no título principal, Claro. Que beleza, que bênção. Vou melhorar e pronto. Foi assim. Mandar um beijo pro Flávio Rico também. Um abraço, Flávio. E você imita o Silvio Santos? Imita um pouquinho. Quer que eu faça? Faz. Mas olha só, eu vou até levantar, porque eu não gosto de ficar sentado. Eu faço 4 horas, 4 horas no palco, que coisa. Mas eu vim aqui na Rede TV, porque eu tô pensando em levar você, ô Luciana, porque você é uma mulher que eu gosto muito. Agora, eu tô pensando em levar você, eu tô entre você, a Sônia Abrão e o Nelson Rubens. Bem diferente São todo 3 mundo. profissionais muito bons. Mas eu tô muito feliz de estar aqui na Rede TV, a rede que mais cresce no Brasil. Que coisa, hein? Que coisa, vai. Mas olha só. Agora, saiu uma notícia que você teria ido na casa do Silvio e que foi barrado na porta. Tudo mentira. Sabe por quê? Imagina, pô. Que pessoa que ia ser louco, ainda mais sendo um apresentador contratado da emissora, que cara louco que iria invadir a casa do Silvio Santos. Primeiro, que o motorista do Silvio, Orlando, não sei se está assistindo, me assiste lá no Primeiro Impacto, o pessoal da casa do Silvio me acompanha, fico muito feliz de ter essa audiência e, ao mesmo tempo, pô, você imagina, eu teria a loucura de tentar invadir a casa do Silvio Santos, já contratado da emissora, pra que eu vou fazer isso? Se eu posso encontrar o Silvio no camarim, se eu posso encontrar o Silvio em outro local? Pra que isso? Então por que saiu isso, gente? Cada loucura, nós temos que combater essa fake news. Tá demais Estão fake news inventando muita mesmo. coisa na tá internet. Muito chato mesmo esse Tá negócio chato de fake demais, news. pô. E o pior é que se você vai falar do fake news, eles fazem a fake news mais uma vez, né? Exato. Segredo. Atenção, você de casa, você que não conhece. Geralmente coloca lá um título mentiroso, aí você dá a sua versão, você responde, eles colocam no rodapé, o título continua o mesmo, a notícia é compartilhada mais vezes, a mentira, né? E nada é consertado. Infelizmente, a situação é essa. Normalmente, eu vou te dar uma dica de fake news. É o seguinte, se tem a fake news e o artista não responde, é porque realmente é fake news. No dia seguinte já sumiu. Exatamente. O negócio é ficar em silêncio, quieto, né? Que a mentira tem perna curta muito e ela chato. morre. Qual a fake news que mais te irritou? A fake news que mais me irritou. Essa de Boa ter pergunta. invadido. Teve tantas, Luciana. Teve tantas que... Mentira já me irrita. Mentira. Agora, eu tô muito calmo, eu tô muito em paz comigo mesmo. Então, eu não ligo mais. Agora, no começo até, pô, era surpresa pra mim ver que estavam falando mentira. Eu ficava inconformado. Hoje em dia eu já sei que é não só normal na minha vida, na vida do Dudu Camargo, mas na vida também da Luciana, de outras celebridades e outros artistas também. Você responde? Não, geralmente quando é fake news é essa mesma No Instagram situação. você responde? De que jeito nenhum, vou ficar respondendo, alimentando mentira, pra quê? Vou falar coisa boa. Vou falar que eu tô no Super Pop ao vivo. Você bloqueia? Você bloqueia a pessoa? Você bloqueia? Não, bloquear... primeiro que quando teve a treta da Maísa, muita gente começou a me conhecer por conta daquilo na internet. Aí, minha rede social entrou muitos haters, né? E o pessoal criticava, xingava e tal. Aí, nessa época, eu até bloqueava. Hoje em dia, eu não preciso me preocupar com essa questão. Inclusive, você de casa, quiser me acompanhar no Instagram, é muito fácil. @Dudu_Camargo Oficial. @Dudu_Camargo Oficial. Gente, ele é assim mesmo o tempo inteiro. Eu vou ligar pra sua mãe. Tem que vender o peixe, né? Não, tipo, você é muito... Eu vou ligar pra sua mãe. Vou falar assim, mas desde pequenininho você era assim? A gente vai melhorando cada vez mais. Quando você era criança, era assim, você tava lá no circo. Tem uma criança que quer participar, era você, né? Olha, eu era tímido. Não. Com 9 anos eu era tímido, fiz um curso de teatro durante 7 meses, Aí... fui perdendo a timidez conforme fui fazendo os trabalhos na carreira artística. Você que é tímido, tira essa timidez, joga de lado, em qualquer área. Timidez não é boa, você tem que ser carudo, tem que correr atrás. Força pra você de casa aí. Eu concordo, tem que ser carudo isso mesmo. Aí.
3, 4, 8, 9, 10. Olha, eu vou de 8. 8, vamos lá. Número 8. O que tem aí? Não consigo imaginar você tímido, não, viu? Personagem. Durante muito tempo, a identidade do homem do saco foi preservada. Mas aí a Ellen Gazzaroli deu com a língua nos dentes. Um beijo, Ellen. Coloca aí. Dudu Camargo estreou no SBT em 2016 no programa Fofocalizando. Ele fazia o Homem do Saco. O Silvio estava buscando algumas pessoas e ele sabia que eu já trabalhava com coluna das celebridades, fazia fofoca em alguns determinados programas, então ele falou, opa, tô com o Homem do Saco aqui na minha frente. E por falar em patrão, foi o próprio Silvio quem inventou o personagem. E teve até jornalista divulgando um falso Homem do Saco. Tem a foto aí que colocaram falando que eu era esse cara aqui, que eu nem sei quem é. Você gostava de ser o Homem do Saco? Porque, obviamente, todo artista tem um ego. Você era o Homem do Saco, mas ninguém podia saber. Olha, no começo, ô Luciana, porque teve uma fase que eu fazia Homem do Saco, fazia o Jornal de Manhã. E quando eu fazia só Homem do Saco, o grande público não me conhecia, então ninguém sabia quem estava ali por trás. Então eu podia apimentar que ninguém falava que era o Dudu Camargo falando, né? E era o Homem do Saco. Mas depois que eu comecei no jornal, as pessoas já sabiam quem era. E aí, qualquer coisa que eu falava, eles levavam como se o Dudu Camargo estivesse se pronunciando e não o Homem do Saco. Então a situação ficou mais complicada. E com essa voz era estranho, ninguém ia saber que era você. Mas ali o saco acabava abafando um pouco a voz, ficava um pouco diferente, mas as pessoas percebiam. Você gostava de falar de fofoca? É bom. Mas, é bom? Mas hoje em dia eu prefiro o jornalismo que eu faço, que é notícias de forma geral, o noticiário factual. Quando se tem uma grande tragédia, a gente para tudo, interrompe o que a gente está fazendo no jornal e acaba transmitindo isso. Isso também é uma paixão, não só a televisão, mas o informar, o levar a informação, eu sempre gostei. Desde pequeno, passava na Marginal, vi um acidente, queria ser o primeiro a chegar em casa para contar que eu passei por um local que teve um acidente, assim. Então sempre tive essa paixão por informação. Com detalhes. Detalhes, com detalhes. Tá, mas então quando você era Homem do Saco, que ninguém sabia que era você, como é que ficava o ego? Você chegava e falava assim, eu sou Homem do Saco, todo mundo falava, Não, mas você sabe de uma coisa? Eu tive a oportunidade, vou trazer isso em primeira mão, eu acho que eu não falei em nenhuma entrevista, isso que eu vou revelar aqui agora. Quando eu fui fazer o programa Fofocando, eu tive duas possibilidades. Uma, foi me dado pelo próprio Silvio, ou o Dudu vai fazer o Homem do Saco, ou o Dudu vai ser repórter, de entrevistar com cara limpa os famosos. O que eu preferi? Fazer o Homem do Saco. Aí, não fui pelo ego. Porque se eu fosse pelo ego, vou mostrar minha cara na televisão, vou ser repórter. Não, fui pelo Homem do Saco, porque o Homem do Saco era um apresentador do programa, mesmo que não mostrava o rosto. E era isso que eu gostava e é isso que eu gosto. Então, eu preferi. Não, e o programa dá muito certo. Aliás, eu vou mandar um beijo para todos os apresentadores do Fofocalizando. E você sentiu falta? E como é que é trabalhar com tanta gente? Ali só gente competente, né? Não, você sabe que depois que o Homem do Saco saiu, porque o programa mudou um pouco o formato, deixou de ser Fofocando, virou Fofocalizando. Eu senti falta dos meus colegas, porque a gente estava convivendo ali diariamente, mas como a maioria dos apresentadores chegam bem cedo, é o horário que geralmente eu tô indo embora, então às vezes eu encontro muitas das vezes eles, então a gente acaba matando a saudade. Hoje já tô acostumado. Como é que divide? Como é que dividia no Fofocalizando? Cada um tem a sua pautinha ou todo mundo pode entrar? Era livre. É isso que complicava, porque aí você queria falar, você tinha uma ideia que emendava com o que o outro estava falando, só que aí nisso que você queria entrar, o outro já falava, você perdia a vez. Era uma confusão. Acho que agora estão, inclusive, com uma nova direção lá, tentando organizar essa questão do programa, e eu desejo muito boa sorte a essa turma do Fofocalizando. Eles vão bem. Bom. Eles vão bem, sim. E a Mara, você se dá bem com ela? Olha, eu tive com a Mara, inclusive eu participei do Fofocando antes da Mara chegar, depois a Mara foi anunciada como uma nova integrante. A Mara sempre polêmica, a Mara causa mesmo, é o jeitão dela, é algo que agrada, porque ela acaba virando notícia, ela acaba fazendo o programa se tornar notícia e acaba fazendo o programa virar conhecido, divulgado. Enfim, o povo tem muita gente que não gosta, acha que ela faz rixa à toa, mas a Mara é uma querida, é uma artista talentosa, fez muito sucesso no passado. Hoje em dia, onde se tem o nome Mara Maravilha, faz sucesso, se divulga. A Mara é uma figura que o povo gosta de ver o que a Mara pensa, o que ela fala. Você gosta dela? Gosto, não tem nada contra a Mara Maravilha. Gosto porque é uma figura como outros colegas meus que eu sempre acompanhei na televisão, e hoje poder conviver no bastidor com todos eles é um prazer. Muito bem.
temos 3, 4, 9, 10. A gente, engraçado lá, você o homem do saco. O homem do saco. Tá vendo? Silvio Santos que trouxe esse personagem. Muito bom, Silvio, gente. Vou de número 4. 4. Isso. Saudades do Silvio, quero voltar logo lá. Me divirto quando eu vou lá. Ele sempre pega no meu pé, mas eu adoro. Quem assiste ao Dudu na TV percebe logo de cara, como ele falou aqui mesmo, ele é super religioso. E ele disse, mais uma vez aqui, que a vida dele mudou depois que ele se converteu ao evangelho. Coloca aí. Dudu Camargo atribui o sucesso que tem à religião. Eu chego a olhar, da época que comecei no SBT para hoje, o crescimento profissional e foi através da fé. Afirma que a fé o fez repensar suas atitudes. Eu tenho vergonha de pegar um vídeo antigo meu e ver as coisas que eu fazia. Dudu frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus desde 2016 e faz questão de mostrar sua orientação religiosa. Pouca gente sabe que eu frequento o Congresso para o Sucesso. Frequentei, frequento e irei continuar frequentando todas as segundas-feiras no Templo de Salomão. Ao participar do programa de Renato Cardoso, genro do bispo Edir Macedo, Dudu gerou polêmica. No primeiro mês, quando eu estreiei no jornal, é até bom citar que a audiência, um dia bem, um dia mal, estava instável. Deu a entender que com a ajuda da Universal, ele conseguiu derrubar a audiência da Record TV. Aquele problema que eu estava enfrentando, coloquei no altar. Deus transformou. De lá para cá, a audiência foi crescendo a cada mês e hoje, se pode colocar um ponto positivo em Dudu Camargo, é a audiência que eu trago todas as manhãs lá para a TV. Aí a gente criou um outro problema para nós, né? Porque a Record agora Exatamente. Dudu, eu acho que a gente estava falando de religião. Você, desde que você chegou aqui, você meio que falou, você é muito ligado a Deus. Sempre foi assim? Sempre. Não falo que é religião, porque eu prefiro muito mais citar isso como fé. Né? A fé que eu tenho em Deus, e foi através desta fé que eu consegui ter a visão aberta para poder correr atrás da forma certa que deveria ser buscado aquilo que eu tinha. Porque se a gente tem um sonho grandioso, um sonho positivo, pode ter certeza que é Deus querendo fazer coisas grandes na sua vida. Então, foi através disso e através da fé que eu consegui, colocando Deus em primeiro lugar sempre, fui conseguindo tudo, porque as pessoas ficam impressionadas, falam, mas Dudu, com 18 anos, você quebrou uma barreira, nunca teve um apresentador, um âncora de jornal com 18 anos, dando esse resultado, um nome que não era conhecido, mas que ali em 3 meses já estava dando bons frutos de resultado para a emissora, enfim, tudo isso, todo o pessoal falando, toda essa competência, tudo isso vem de Deus, é Deus que me proporciona isso, eu tenho plena certeza e confiança disso. Quando que você se converteu? Olha, foi exatamente quando eu entrei para o SBT para fazer o Homem do Saco. Foi em 2016 que eu comecei a frequentar o Templo de Salomão, que foi, se eu não me engano, em junho ou julho de 2016. E em agosto eu já estava lá, já contratado como Homem do Saco e dali para frente prosperando sempre, graças a Deus. Foi uma questão de ser agradecido? Foi por isso que você foi? Você se sentiu extremamente grato? Eu já estava buscando algo, eu já estava buscando isso que eu te falei, uma oportunidade, porque hoje em dia tem muita gente talentosa no meio da música, no meio artístico no geral, só que não tem oportunidade, é muito difícil a oportunidade. E eu recorri a Deus, como eu tive essa certeza e essa consciência de que eu dependo de Deus para conseguir algo, porque Ele é que me dá a vida, Ele é que me dá e me proporciona um momento maravilhoso, como esse de estar aqui num programa que eu sempre assisti, pude assistir você, Luciana, várias vezes, e hoje está aqui, sendo pauta do seu programa, dando essa audiência que está sensacional. Olha, eu só tenho a agradecer a Deus. Querido, aqui está dizendo que você deixou o bispo Renato Cardoso, genro do Edir Macedo, constrangido. Que nada, isso aí os sites que publicaram, o bispo Renato ficou feliz, porque é testemunho glorificando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus, então foi um testemunho que eu estava dando ali, o bispo Renato fez até brincadeira, porque gostou. Se o bispo Renato estiver vendo, um abraço, o bispo Renato aí, que está com a Terapia do Amor aqui na Rede TV, 5 da tarde, depois da Sônia Abrão, tá aqui também. É isso aí, tá aqui junto. Tá aqui junto também. Tá junto com a gente, ok. Vamos lá, temos agora 3, 9, 10. Vou escolher o 10.
Número 10. Vamos Você de não tá número- calor, não? Um pouco. Quer que eu tire a roupa? Eu tiro, pô. Não, não. Ah, então tá bom. Aliás, você tem um momento que você tira a roupa, né? Não, eu já fiz. Você sabe essa história inusitada. Ah. Eu tava pra encerrar o jornal, aí eles me falaram no ponto, ainda falta 2 minutos. Aí eu falei, se eu ficar aqui dançando e dando tchau, o cara vai trocar de canal e aí vai entrar Marcão, a programação coitado. seguinte. Não era nem o Marcão não. na época, era o desenho que vinha na sequência. Tá. Aí eu falei, pô, a criança já tá ligada esperando o desenho. Esperando Se eu pica-pau. Não, na outra, minha. Desculpa, é nem Chaves. sabia. Vamos colocar. Tá bom, tá. Aí, É ok. que essa hora eu tô dormindo, tá? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu tava aqui entregar para um programa infantil. Aí eu falei, o que eu vou ter que fazer para segurar 2 minutos essa audiência? Aí eu comecei a dançar. Eu falei, vou ficar 2 minutos dançando? Não vou. Aí eu fiquei 1 minuto dançando, o outro minuto eu fui tirando. Foi Falei, ficando pelado. striptease, hoje é sexta-feira. E fui tirando o botão. Enquanto não encerrava o programa, eu fui tirando. Ainda bem que entrou o desenho na sequência e não deu Imagina tempo. se desse tempo, era Eu ia tirar. E foi o pico de audiência do programa naquele dia. muito bem. Dudu costuma se orgulhar pelo sucesso do seu programa, claro, né? Graças a E não perde a chance de alfinetar a concorrência. Veste a camisa, coloca aí. Dudu Camargo costuma se orgulhar do desempenho do telejornal que apresenta. Audiência histórica nas manhãs do SBT. Esse é o Primeiro Impacto. Parabéns a toda a nossa equipe, hein? Parabéns. Não deixa de alfinetar a concorrência. O Silvio Santos acabou esticando o jornal e tá dando muito certo, dando mais trabalho ainda para a concorrência. E vamos seguindo, expandindo. Silvio Santos está feliz com o resultado do jornal. Revelou que ficou satisfeito ao saber que a TV Record fez modificações por causa dele. E eu fiquei muito satisfeito de ver a Record se mexendo, porque a Record já estava perdendo para mim já fazia um bom tempo. Aí a Record começou a mudar os apresentadores dos jornais. Primeiro foi o Bate, depois entrou o William Travassos, depois entrou o Matheus Furlan. Nenhum dos três conseguiu segurar a vice-liderança contra o meu horário. Sobre a possibilidade de trabalhar em outra emissora, Dudu é categórico. Estou seguindo meu contrato com o SBT, muito feliz com um resultado excelente. Não tenho por que trocar de canal por enquanto. Você afirmou que a Record tentou vários apresentadores contra você, inclusive o Bate. O que você acha que você tem e eles não? Olha, Luciana, primeiro que colocando sempre Deus à frente, né? Essa questão também da fé que se envolvendo um trabalho. Algo que me surpreende é o resultado. Eu vou te falar, vou ser bem sincero com você, eu não esperava esse resultado positivo que está tendo. Agora, fato é que eu aprendi fazendo televisão, eu aprendi uma coisa, que televisão realmente é hábito. Não adianta você colocar um programa hoje e esperar que daqui 2 meses o programa vai dar uma hiper resposta ou no mesmo dia ou imediatamente no mesmo dia vai dar uma resposta positiva imediatamente. Não, televisão você vai conquistando aos poucos. Hábito. Tanto é que no meu primeiro mês, um dia ia bem, um dia ia mal, o segundo mês estabilizou, o terceiro mês foi crescendo, quarto mês e dali pra frente todos os meses teve crescimento de audiência. Então, televisão aprende que é hábito. A Record, ela começou a perder, ela foi trocando de apresentador. O Bate teve que ir pra noite, porque ficou desfalcado lá o horário da noite, então o Bate foi pra noite, aí houve a troca, colocaram o William Travassos, depois o William, a audiência começou a fazer as trocas de apresentadores, a audiência foi caindo cada vez mais e hoje em dia a gente consolidou o público que já sabe. De manhã, acordei, tô lá ligado no SBT pra ter muita informação. Entendi. É E isso. você fala mesmo, né? Você briga pela audiência. Sabe por que eu falo? A moda antiga. Primeiro que eu sempre fui apaixonado por audiência e é resultado para emissora. O anunciante vai querer anunciar num programa que não é assistido? Não. Ele vai querer anunciar num programa que se tem audiência. Então você anunciante, você empresário, agências publicitárias que anunciam com a Luciana, se quiser ir lá pro Primeiro Impacto também, fique à vontade, viu? A gente vive disso, né? Vive disso, pô. Claro. É resultado. E tem que alfinetar um pouco também, faz bem, pô. Quem o ganha povo é o só sabe telespectador. criticar, o povo só sabe criticar, a gente tem que passar as boas notícias do nosso bom rendimento. Exatamente, porque a gente faz o que gosta e a gente Exato. faz também para dar audiência para emissora. Exato. É isso aí. É claro, pô. Bom, então agora temos 3 e 9. Posso escolher? Você quer que eu escolha? Ué, já poderia, não tem problema. Vamos de 3. Meu número da sorte, você escolheu bem. Olha É o que eu só. escolheria, porque é o meu número que eu amo de paixão. Vamos lá. Sindicato. Ser o mais jovem âncora da televisão brasileira rendeu algumas críticas ao Dudu. Uma delas por conta do apresentador do telejornal não ser jornalista. Eu quero entender o porquê disso. Coloca aí.
contratação de Dudu Camargo como âncora de telejornal aos 18 anos rendeu algumas polêmicas. É isso aí, 7 horas da manhã. Aqui a notícia não para, não para. A pouca idade e a falta de formação em jornalismo reforçaram as críticas. Você sabe que quando eu entrei no jornal para fazer, eu estava tão concentrado, como estou até hoje na minha carreira, de progredir, de trazer resultado para a emissora, de fazer aquilo que eu amo, que é fazer televisão, que quando vem notícias, eu não ligo, porque eu não vou atrás e não estou na televisão para virar notícia. Até Silvio Santos fez piada sobre o assunto. Eu não sei como é que o SBT contratou você, quando todo mundo acha que não devia ter contratado, porque você ainda é um garoto, tem 19 anos, e você não pode ser um jornalista se você não é diplomado pela Academia de Jornalistas de São Paulo, Brasil. Não sei se essa academia existe. Em nota, o Sindicato dos Jornalistas escreveu: o jornalismo é visto como uma atividade marginal na emissora do senhor Silvio Santos. Tratar o jornalismo como entretenimento e não informação criteriosa é um desserviço ao cidadão. Dudu respondeu: na verdade, para apresentar jornal, o diploma é apenas um documento. É claro que a faculdade traz um conhecimento extra para a pessoa. Só que agora, o que vale mesmo é a competência. Se a pessoa sabe fazer televisão, agrada ao público, consequentemente agrada o anunciante, e aí faz sucesso e o programa segue. Bom, Dudu Camargo, nós vimos que o sindicato dos jornalistas foi falar que você não era jornalista, que você não podia apresentar o jornal. Como é que você resolveu esse assunto? Primeiro que por decreto você pode executar a profissão sem ter o registro, sem ter a faculdade, melhor dizendo. Agora, entenda uma coisa, quando o sindicato soltou essa nota, eu ainda era contratado da emissora, o meu contrato era como ator para fazer o Homem do Saco. Como eu fui chamado para fazer o jornal de um dia para o outro, a emissora não teve como mudar o contrato e colocar o meu número de MTB. Ou seja, sou jornalista sim, exerço por lei, tá tudo correto. Não falem besteira, vão checar antes de falar mentira e besteira, tá certo? É isso. Então, mas você não ficou chateado? Eu não fiquei chateado porque, mais logo pra frente, se eles fossem aprofundar, porque um bom jornalista tem que apurar o que está falando e publicando. Então, apure e depois fale a verdade apenas. Você resolveu, como um bom jornalista, resolveu. Estou lá. Então vamos lá. Sobrou aqui o número 9, então eu vou virar falando de caravana. Sobre esse eu vou falar, mas vai ser depois dos comerciais, vão ter que esperar um pouquinho. Estamos de volta aqui ao vivo, Dudu Camargo. Dudu, eu virei aqui, tá escrito caravana, me explica. Caravana é um projeto que agora vai viajar pro Brasil. Você, prefeitura, você, empresário, quer contratar a caravana, que é o show do Dudu Camargo com as Duduzetes para todo o Brasil. É muito fácil. Você entra lá no site, que é www.duducamargooficial.com.br. Inclusive, Luciana, você menina, você menino, quer fazer parte dessa caravana, quer ser minha Duduzete, você de casa, entre no site www.duducamargooficial.com.br. A música que vou cantar é do DJ Cuca, com a composição de Franklin Jaque, e as meninas quem trouxe é o coreógrafo Eudóxio Júnior, aqui pra Rede TV. Tem Duduzete? Tem Duduzete. Então bora. Bora cantar, vem menina!